E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo com vocês. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Adriano Fonsaca, tatuador aqui no interior do estado de São Paulo. E lembrando mais uma vez, esse não é um canal de entretenimento, é um canal de compartilhar conhecimento. Então se você busca entretenimento, aqui não é o lugar. Fecha aí, vai ver outra coisa que esse vídeo não é pra você, porque aqui vai demorar. Nesse segundo vídeo da nossa série de teoria da cor, a gente vai abordar os aspectos físicos da cor. Lembrando que tudo que eu tô passando pra vocês aqui nessa série de vídeos da teoria da cor tá nesse livro aqui. Luciana Marta Silveira, Introdução à Teoria da Cor. Super recomendo. Quem tiver uma condição de adquirir e conseguir encontrar, compre. Quem gosta de ler, né? Lembrando, não gosta de ler, não compra o livro. Pôr na estante só, é pra você ler. Mas aqui embaixo do vídeo na descrição tem um link pro meu site, onde você pode baixar um resumo desse livro grátis, sem cadastro, sem nada. É só clicar lá, entrar e baixar. Esse é o segundo vídeo da série. Se você tá começando por esse, tem um vídeo já passado, assiste ele primeiro. Vou ver se eu monto uma playlist com esses vídeos aí, vamos ver se der coragem. Mais uma vez lembrando, gente, eu sou um leigo, eu sou um Zé Ruela que tá aqui falando um pouco de coisa que eu aprendi com o livro que eu li. Então, eu não tenho um conhecimento técnico, aprofundado, graduado, não fiz a faculdade disso, fiz nada, eu tô só passando meu conhecimento. Então, obviamente vai ter alguma coisa que vai estar errado, posso confundir alguma terminologia, então perdoe meus erros aí. Eu tô tentando fazer o melhor que eu posso, passar aquilo que eu aprendi. Então eu não sou nenhum mestre do negócio, hein? Tô só passando uma informação, vendendo peixe que eu comprei, como diria minha mãe. E vamos dar continuidade aos nossos estudos. Normalmente a gente imagina que os objetos são dono das cores que eles possuem, né? A gente pensa que vermelho, a maçã é vermelha, a folha é verde, a folha é sempre verde. E a gente acaba tendo essa tendência a aplicar essas cores nesses objetos sempre, mesmo que essa não seja a realidade. Quem trabalha com a cor não pode pensar que a cor é inerente ao objeto. Você não pode acreditar que um caju vai sempre ser amarelo ou pouco alaranjado. Você não pode ter na sua mente que um alface é verde, porque as cores não pertencem aos objetos. Isso aí é muito importante para o profissional entender. Fisicamente, a cor ela é uma sensação que é alcançada através da luz, da reflexão da luz e da recepção desse reflexo pelos nossos órgãos captadores de luz, que são basicamente os olhos. Nossos olhos às vezes captam essa reflexão da luz, outras vezes o próprio objeto é um emissor de luz, como por exemplo essa tela que você está me vendo agora. Ela não está refletindo uma luz, ela está emitindo uma luz para os seus olhos, assim gerando a nossa percepção cromática. Todos os corpos quentes, eles emitem uma radiação eletromagnética. E considera-se um corpo quente tudo que está acima de menos 273 graus, que é o zero absoluto. Então, tudo que tiver acima de menos 273 graus emite uma radiação eletromagnética. Porém, os nossos olhos captam apenas uma fraçãozinha dessa radiação, que é aquele fragmento que fica entre o ultravioleta e o infravermelho. Esse é o espectro de luz que a gente consegue enxergar, é essa fração do sinal de onda eletromagnética. Os objetos eles têm a capacidade de absorver, de refletir ou de refratar a luz. E essa capacidade é o que vai gerar a cor. Então a gente não pode dizer que o objeto possui uma cor, mas sim uma capacidade de reflexão, absorção ou refração da luz. Existem N tipos de fontes de luz. A gente tem luz de LED, incandescente, fluorescente, mas somente a luz do sol, para o estudo da cor, é considerada a luz branca. Então, quando se fala em luz branca, no estudo da teoria da cor, a gente está falando da luz do sol, a luz divina, porque ela possui um espectro maior que favorece o estudo da cor. Uma curiosidade interessante de falar aqui, que eu já ouvi muitos pintores falar que o correto é você pintar sob a luz do sol, né? Que você consegue ter uma percepção real da cor, ou se for uma luz artificial, ser uma luz quente. Mas eu pessoalmente, eu não consigo tatuar com luz quente. Todas as luzes do meu estúdio são luzes frias. A luz da sala de tatu são luzes frias. A luz branca, né, LED frio. Porque parece que a luz quente me incomoda na hora de tatuar. Não sei porquê. Mas na minha casa,
no meu quarto, no banheiro, eu já prefiro a luz quente, que ela traz uma energia melhor. Então tem essa curiosidade aí em questão da luz. O correto seria uma luz amarela, né? Segundo a maioria dos pintores, que pelo menos que eu tive contato, o ideal é uma luz que se assemelha à luz do sol, realmente para você pintar e você perceber as cores. Mas eu tenho bastante dificuldade nessa questão na hora de tatuar. Para mim, no estúdio de tatuagem tem que ser a luz fria mesmo. Não sei o porquê disso. É uma besteira pessoal. Como a gente viu no vídeo passado, Isaac Newton, ele dividiu o espectro de cores em radiações monocromáticas. Essa monocromaticidade refere-se ao comprimento de onda que a luz possui. Ou seja, quanto mais monocromática, menor é o comprimento de onda que ela tem. Até chegar a um ponto em que essa radiação não pode mais ser dividida em fragmentos menores. Parafraseando mais uma vez a autora do livro, para os olhos, as radiações monocromáticas são distinguidas pelas sensações cromáticas que elas evocam, formando a conhecida série das cores espectrais observadas no arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta e todos os matizes intermediários. Sendo assim, as cores dos objetos, as cores que a gente percebe, não são realmente as cores que os objetos possuem. Porque se a gente observa um objeto vermelho, significa que ele absorveu todas as outras cores do espectro luminoso e está refletindo unicamente o vermelho. Por isso que a gente vê ele vermelho. Se a gente vê um objeto preto, ele absorveu todas as cores do espectro luminoso, não reflete nada. A gente vê um objeto branco, ele está refletindo todas as cores do espectro. Já quando a gente vê uma fonte de luz colorida, significa que essa fonte de luz foi alterada quimicamente para poder emitir essa cor. Essa alteração da estrutura química do objeto chama-se cores pigmento. Ou seja, a cor pigmento é a substância material que compõe o objeto e que, de acordo com a sua natureza química, ela pode absorver, refletir ou refratar a luz, possibilitando assim a classificação das cores por suas características ou por suas formas de manifestação. Uma das classificações mais importantes que a gente tem é a denominada cores primárias, que são as 3 cores indecomponíveis, do qual a gente não consegue mais decompor ela em outras cores, e que quando misturadas elas vão formar outras cores, compondo assim todo o espectro luminoso a partir dessas cores primárias. Existem 2 conjuntos de cores pigmento: as cores pigmento opacas e as cores pigmento transparentes. As cores pigmento opacas são as mais utilizadas pelos artistas porque possuem um apelo cultural muito grande, ela já está muito enraizada na cultura da sociedade. Suas cores primárias são o vermelho, o amarelo e o azul. É as cores primárias que a gente conhece como primárias. Na realidade, elas são cores pigmento opacas. Nessa linha, afirma-se que o vermelho é uma cor indecomponível, mas isso é mentira. A gente pode decompor o vermelho em amarelo e magenta, o que resulta numa mistura muito imprecisa. Toda vez que a gente utiliza essas cores primárias, a gente não consegue obter as cores reais. Também se sugere nessa teoria de que se a gente misturar as 3 primárias, a gente vai obter o preto. Outra inverdade, porque se a gente misturar as 3 cores, o máximo que a gente consegue é um cinza neutro. Já as cores pigmento transparentes, elas são muito utilizadas nas artes gráficas e em pinturas aquarelas, porque elas possuem muita confiabilidade. As cores primárias das cores pigmento transparentes são o amarelo, o magenta e o ciano. E a mistura das 3 cores também resulta num cinza neutro. Porém, a proposta não é obter um preto e as misturas são muito mais próximas da realidade. Então, o que você aprendeu na escola, no seu prézinho lá, né, fica meio mais ou menos agora. Por isso que eu sempre falo, na tatuagem, não tenta fazer só com primária, porque a primeira coisa que você vai vir na sua cabeça de primária é o vermelho, amarelo e azul. E aí sua tatuagem não vai dar certo. A grande relação das cores pigmentos é que a gente não consegue obter o preto através dela. Por mais que a gente misture as cores pigmentos, a gente nunca vai ter um preto. E da mesma forma, a gente nunca vai ter um branco 100% branco, porque uma tinta industrializada jamais vai ser capaz de refletir 100% das ondas de luz visível. Por fim, a gente tem as cores luz, ou cores energia, que são as cores que derivam de uma fonte de luz, e o resultado da mistura dessas 3 cores é o branco. As cores luz primárias são o vermelho, o verde e o azul, que a gente conhece hoje em dia como RGB. E da mesma forma que as cores pigmento, a gente nunca vai obter um branco 100% branco. Sempre vai haver interferência de alguma outra cor. E essas cores são usadas quando a luz é projetada e não refletida. Então isso não se aplica pra gente na tatuagem. As cores
luz, elas são mais para design de website, para quem trabalha com televisão, porque a gente precisa da fonte de luz e não da reflexão ou da refração dessa luz. As cores primárias, tanto pigmento quanto cores-luz, são organizadas em tríades e a partir daí surge-se o círculo cromático, que é responsável por organizar a tríade das primárias, as suas misturas em secundárias e terciárias, além de mostrar sua posição geométrica em relação às suas vizinhas, também conhecidas como análogas, e suas cores contrárias, que podem ser chamadas de complementares ou contrastantes, além de proporcionar a harmonia de cores, com a formação de triângulos, quadrados e hexágonos dentro do círculo cromático. Atualmente nós temos 3 principais círculos cromáticos: o baseado nas cores pigmento opacas, com as primárias vermelho, amarelo e azul, que é o mais utilizado culturalmente, que é ensinado até didaticamente na escola para as crianças. Então essa construção cultural aí que a gente tem desse círculo cromático que vem de eras já atrás. O segundo círculo cromático, não tão difundido, mas de extrema importância para o profissional que utiliza a cor, principalmente para nós tatuadores, é o das cores pigmento transparentes, que tem como primárias o amarelo, o ciano e o magenta. Esse círculo cromático é o mais próximo da realidade e ele tem uma confiabilidade na mistura das cores muito maior do que das cores pigmento opacas. Já o círculo cromático composto pelas cores luz, que tem as primárias o vermelho, o verde e o azul, não é o nosso foco aqui. O importante é a gente ter consciência da sua existência. Mas esses círculos cromáticos não estão aí desde sempre. Existe uma história da evolução do círculo cromático. Um dos primeiros círculos cromáticos organizados foi o de Isaac Newton, que possuía 7 cores, as cores do arco-íris, e que, segundo Newton, esse círculo, quando girado a 50 rotações por minuto, reduzia suas cores a 3, as 3 primárias. E quando girado a 80 rotações por minuto, ele se tornava branco, demonstrando assim que o branco é a somatória de todas as cores. Em 1916, Wilhelm Ostwald publica um círculo cromático composto por 5 cores primárias, sendo o vermelho, o amarelo, o verde, o azul violetado e o púrpura, tendo um forte apelo aos princípios da percepção cromática. Já em 1929, Arthur Pope publica o círculo cromático mais conhecido e mais utilizado até os dias de hoje, que é composto por 12 cores a partir das cores pigmento opacas, tendo como primárias o vermelho, o amarelo e o azul, juntamente com suas secundárias e terciárias. Assim a gente consegue observar que a teoria da cor não representa apenas as cores isoladas, mas sim um estudo complexo, com uma necessidade de organização dessas cores, de forma matemática em sólidos manipuláveis. Um ser humano comum pode distinguir em média 128 tons de cores, o que representa uma necessidade absurda de uma organização nessas cores. Em uma linha histórica, observando essa organização, vamos ter primeiro em 1810 a esfera de Runge, onde ordenava as cores em uma esfera subdividida em meridianos e paralelos. Nos polos ficam o preto e o branco, e no equador as cores saturadas puras, o vermelho, o violeta, azul, verde, amarelo e o laranja. Esse modelo traz uma beleza estética muito grande, porém, muitas cores ficam próximas demais e outras distantes demais. Tentando resolver esse conflito, em 1905, Albert Munsell, não sei, esse nome aí, Albert Munsell, cria um atlas da cor, sendo um sólido tridimensional irregular, tendo como variável de cada cor o matiz, o croma e o valor, sendo o matiz a diferença de uma cor e outra, o valor o seu grau de claridade ou obscuridade, e o croma a quantidade de saturação de cada cor, indicando o seu grau de pureza. Parafraseando a autora Luciana Marta Silveira, Munsell criou um sólido de cor que comporta o fato de algumas cores possuírem caminhos cromáticos mais longos e outros mais curtos. A variável croma de Munsell foi criada justamente para ser a definição do caminho cromático entre uma cor saturada e a mesma cor apagada, ou sem saturação. A partir daí, em 1931, a organização CIE cria um sólido de cor
triangular complexo que busca padronizar as cores em todo mundo. Esse sólido não tem muita utilidade para o profissional que busca uma harmonia de cor, porém ele é de extrema importância para a indústria. Afinal, ela necessita distinguir precisamente uma forma de cor de outra, para produzir com precisão os pigmentos que nós artistas vamos utilizar. Outra contribuição na organização cromática foi de Franz Gehritzen, que construiu um sistema de cores opostas, onde tenta incluir não só as cores de Goethe, branco, preto, amarelo, azul, vermelho e verde, mas adequando as tríades RGB, criando assim um triângulo de cores primárias que caminha para o branco ao centro, muito parecido com o sistema CIE. Porém, a partir daí, ao extrapolar as linhas do triângulo, ao invés de criar pontos cardeais X e Y, Gehritzen caminha para um círculo cromático, mas ainda faltou a colocação do eixo de cores opostas, o eixo de luminosidade, o que acrescentou mais 20 tons de cinza formando o sólido de Gehritzen. Existem muitos outros tipos de sólidos de cor e círculos cromáticos para organizar as cores, mas todos compartilham dois principais aspectos: a necessidade de modelos organizados de cores no mundo, visando padronizar as atividades, e o controle sobre a escolha da harmonia cromática de valores e tons. O importante aqui não é a gente conhecer e decorar todas essas formas de organização de cores, mas sim compreendermos que é necessário sim um círculo cromático, que temos que entender como ele funciona para auxiliar a gente na hora que vamos escolher as cores que vamos aplicar, bem como facilitar a mistura das cores em busca de um novo tom. Agora, no exercício que a gente vai fazer, vamos praticar essa composição do círculo cromático a partir das cores primárias. Mais uma vez, venho ressaltar que não recomendo tatuar apenas com as cores primárias. Você deve sim misturar cor? Deve. Você vai misturar? Vai misturar. Mas você não vai depender unicamente disso. Você precisa ter uma confiabilidade daquele tom ser sempre aquele tom, porque o seu batoque vai acabar, porque você não vai terminar a sua tatuagem numa sessão e na próxima sessão, quando o cliente voltar, você precisa dessa confiabilidade de cor. Se você faz um verde para fazer um trabalho grande, não acaba numa sessão e na outra sessão o cliente volta, como que você vai igualar esse verde? Não é impossível, não estou falando que é impossível. Só que é muito difícil, você vai perder muito tempo, vai gastar muita tinta, então por isso que a gente tem que ter alguns tons, não vamos depender unicamente de misturar a nossa tinta. Mas para esse exercício sim, vamos partir das primárias e criar um círculo cromático misturando as cores. Então, bora lá para a sala de tatu, praticar mais um pouco em pele sintética. No exercício de hoje, a gente vai praticar os 3 círculos cromáticos a partir dos 3 tipos de cores primárias: as cores luz, a cor pigmento opaca e a cor pigmento transparente. Na cor luz, a gente vai fazer no RGB, né, que é o vermelho, o verde e o azul. A cor pigmento opaca são as cores primárias que a gente já conhece desde sempre, né, desde a do prézinho, que é o vermelho, o azul e o amarelo. E as pigmentos transparentes é o ciano, o amarelo e o magenta. A partir das primárias, a gente vai misturar e criar as cores secundárias aqui nos entremeios e o cinza neutro no meio do caminho. Aqui teria que dar o branco, mas não vai ficar branco, vai ficar cinza também, né? Porque é uma cor luz e a gente não está trabalhando com luz. Para fazer as misturas, a gente vai usar a técnica do vídeo passado, de misturar no próprio bico, de pegar um pouquinho de cada cor. Pode ser que não fique perfeito, mas aqui é para a gente ter um panorama geral de como que funciona a mistura de cor com pigmentos de tatuagem. Porque uma coisa é você misturar com tinta a óleo, uma coisa é você misturar com tinta acrílica, uma coisa é você trabalhar com mistura de lápis de cor, e a tinta de tatuagem é totalmente diferente. Cada tipo de pigmento vai ter as suas propriedades. Então aqui é legal para a gente visualizar como é que fica as combinações de cor. Então vamos fazer esses 3 círculos. Primeiro vamos pintar as primárias e aí faço as secundárias. E aí é tranquilo. Começar aqui da esquerda para a direita. A gente vai fazer primeiro a cor luz, depois a opaca e as transparentes. Vamos lá. Vou estar utilizando mesmo a configuração do vídeo passado, máquina de bobina, mas pode ser qualquer máquina. Bico Magnum, agulha 11, sem fechar as pontas, com 10 volts.
Agora, as misturas não vai dar certo, porque a gente não tá trabalhando com luz. Até aqui o vermelho e o azul vai ficar meio parecido, mas o vermelho com o verde não vai virar amarelo, nem se azul escuro com o verde vai ficar um azul mais claro, mas vamos tentar fazer. Muito menos misturar as três e dar branco, mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Mesma técnica, limpa o bico, pega outra cor sem bater e mistura aqui. Isso vai dar um marrom bonito, hein? Que burro, olha lá, esqueci de limpar, ó. Aí caguei o verde. Bosta. Vamos misturar agora as três. Limpa antes. Limpa de novo. O círculo cromático das cores luz, ele não acontece como tem que acontecer, porque a gente está, mais uma vez, trabalhando com pigmento, não com luz. Vamos agora para as pigmentos opacas, que são as cores que a gente já está mais acostumado. O vermelho, o azul e o amarelo. Agora aqui as combinações já vão começar a dar certo, né? E o centro teria que ficar cinza, né? Mas eu acho que ele vai tender bastante para o marrom. Pode ver que o verde já puxa bastante para o marrom também. Não fica igual o verde já preparado aqui. Por isso que não é o ideal tatuar só com as primárias. Agora vamos nas cores pigmento transparente. É o ciano, o magenta e o amarelo. Vamos lá.
Uma dica bônus, hein? Magenta é top em tatuagem. Tudo que for tatuagem vermelha ou cor de rosa, se usa magenta. Se for fazer uma tatuagem uma rosa vermelha, usa uma magenta para fazer a parte clara. Se for fazer uma rosa cor de rosa ou qualquer outra coisa, usa uma magenta para fazer a sombra escura. Ele fica espetacular na tatu. Todo mundo gosta quando você usa. Agora a gente conseguiu cores bem mais próximos da realidade, ó. Com o ciano, magenta e amarelo, a gente conseguiu fazer o vermelho, um violeta e um verde muito melhor do que as secundárias com as primárias opacas, que a gente já tem de base cultural, né? Para esse exercício, a gente vai fazer um círculo cromático de 12 cores, utilizando apenas as primárias, mas vamos utilizar as cores primárias pigmento transparente do exercício passado, que são o ciano, o magenta e o amarelo. E aí, a partir deles, a gente vai fazer as secundárias e misturando as secundárias com as primárias, a gente vai construir as terciárias e depois tentar chegar no cinza aqui no centro. Para fazer essas secundárias e as terciárias, a gente não consegue fazer só no bico. Até dá, mas vai dar um puta de um trabalho. O que eu vou fazer aqui? As secundárias eu já vou deixar misturado no batoque, mas partindo sempre da primária. E eu vou tentar pôr aqui meio a meio e vendo o que dá. Eu não sei também o que vai acontecer, mas vamos tentar. Que foi no zoiômetro mesmo, tá? Tentei contar as gotas, mas o azul é mais fino. Completadinha de diluente aí só pra fazer a festa. Mesma configuração, 11 Magnum, 10 volts da máquina de bobina, regulagem de sombra de precisão, tudo pra fora, sem dó nem piedade. Vamos lá, começar aplicando as primárias.
Feitas primárias, as secundárias, agora vamos para as terciárias, misturando agora no bico mesmo, não precisa fazer um batoque separado, igual a gente fez com as secundárias. E é isso aí, nosso círculo cromático de 12 cores, apenas com 3 primárias, lembrando que foram as cores pigmento transparente, ciano, amarelo e magenta, e fica bem bacana. Dá bastante trabalho para tatuar assim, você até pode fazer, mas eu não recomendo. Eu recomendo sempre ter as primárias e as secundárias e alguns tons também, que a gente está trabalhando com um tom só, a gente não tentou escurecer nem clarear nenhuma cor. Isso aí pode virar um desafio ao longo do trabalho, mas a gente vai abordar esse tema mais para frente. Por enquanto, para a gente entender as misturas e como que dá para trabalhar melhor, esse exercício é bem bacana. Bom, galera, é isso aí. Esse foi o nosso exercício de hoje. Eu espero que vocês pratiquem, tenham aprendido alguma coisa, adquirido mais um grãozinho de areia aí nessa ampulheta do conhecimento. O nosso próximo vídeo vai ser sobre os aspectos fisiológicos da cor. Vai ser um vídeo um pouquinho mais denso, um assunto mais pesado um pouco. Vai ser um vídeo um pouco mais difícil da gente digerir. Eu confesso que eu tive que ler esse livro umas 3 vezes para entender esse capítulo. A autora ela tem uma abordagem bem técnica acerca desse assunto. Eu vou tentar simplificar o máximo que eu puder dentro da minha incapacidade aqui, né? Vamos ver como é que vai ser. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela paciência. Fique com Krishna. Namastê. O verdadeiro herói não alardeia seus feitos, pois o fogo arde em silêncio, e sem ruído brilha o sol.